Olá, eu sou o padre José Dalcino, psicoterapeuta. Estou detalhando o método criado por mim, o método da cura da criança interior. Falava nos outros vídeos, se você não assistiu os outros vídeos, estão na descrição logo abaixo dele, você pode ir lá acessar e vê-los, para que você possa entender o processo. Na última aula, nós estávamos falando sobre o poder do nosso passado, que é todas as informações que nós carregamos dentro de nós, de tudo aquilo que nós vivemos desde o útero materno. Todas essas informações vai fazendo com que eu crie em mim o meu diálogo interno, que vai fazendo com que eu crie em mim a visão e percepção que eu tenho de mim, que faz com que eu vá contando a minha história. A história que eu conto hoje da minha história, ela é a história de tudo aquilo que eu vivi no meu passado, interpretado apenas por mim, influenciado por todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. E aí vamos criando em nós alguns monstrinhos. Quero falar hoje com vocês sobre esses 4 monstros internos que nós temos dentro de nós, que vamos criando em nós, que vai alimentando e fortalecendo a nossa programação interna, que vai fortalecendo a visão e percepção que eu tenho de mim, que vai fazendo com que eu conte a minha história. E a minha história eu vou sempre passar contando num estado de dor e de sofrimento ou num estado interno de graça. Nós só temos esses 2 estados internos, não há outra forma, não há outras. Ou eu estou na dor ou eu estou na graça, não tem outro termo. Por isso que se diz que 95% da população mundial vive num estado interno de dor e de sofrimento. E quando nós estamos olhando para a minha história de dor, de sofrimento, de forma negativa, então nós estamos criando uma percepção ruim da minha realidade, criando uma história ruim de mim mesmo. Isto é alimentado pelos 4 inimigos internos, do qual nós vamos alimentando. O primeiro inimigo interno que nós precisamos identificar e curar, que são as nossas crenças limitantes. O que é crenças? Crença é todo o nosso sistema de verdade, são as nossas verdades absolutas. É a história que eu conto daquilo que eu acredito. Crenças são tudo aquilo que eu acredito. Se eu perguntar para você qual que é o significado do dinheiro, é a tua crença. Qual o significado de Deus? É a tua crença. Qual o significado de fé para você? Da igreja, religião, pai, mãe. Então, o significado que eu dou para as coisas é as minhas crenças. As nossas crenças são as nossas verdades. Ela é o nosso norte, ela é a nossa direção. Porque nós não vamos agir contra o nosso sistema de crenças, valores e significados. Eu vou agir conforme aquilo que eu acredito. E se eu acredito, para mim é verdade. E se é verdade, eu acho. Então se torna real. Crenças limitantes que vai me tirando e está vendo com que eu me limite e não evolua diante daquilo que eu quero. É a percepção negativa que eu tenho de mim. Eu acredito que eu sou burro, eu não sei ler, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, ganhar dinheiro é difícil, tem que se trabalhar muito para ter dinheiro, quem não... São crenças. Isso é crença. O segundo monstro, que não é menos complicado,
e difícil de se lidar com os nossos sabotadores. O que são os sabotadores? Os sabotadores, eles são mecanismos de defesa criados por nós, são como que âncoras amarradas em nossas pernas, fazendo com que eu não evolua. Vamos imaginar o seguinte: você, quando criança, quebrou o teu braço, a tua perna, e lá foi engessado. Por que engessado? É colocado aquele gesso para proteger aquele ferimento. Sabotadores é a mesma coisa. Então, a nossa criança interior cria esse mecanismo para que eu não acesse aquele machucado. Podemos saber aqui, a mesma coisa você ter um machucado na sua mão, você coloca uma luva para que ninguém veja o teu machucado. Isso são sabotadores. E os nossos sabotadores, eles sempre vão se apresentar como nossos melhores amigos. É aquela voz interna que diz assim: não faça, vai dar errado. Eu vou começar, eu vou para a academia, eu estou animado. Não vai não, teu corpo dói, não vale a pena. Vamos imaginar assim também, para a gente entender o sabotador. Você tem uma prova, mas tem uma matéria que você tem dificuldade, e você diz assim: vai me dar um branco, vai me dar um branco, eu tenho certeza que vai me dar um branco. Parabéns, te deu um branco. Aí você vai dizer aqui: eu sabia que ia me dar um branco. Então, os nossos sabotadores, eles sempre vão me impedir a agir. As crenças estão relacionadas à percepção que eu tenho de mim, o ser, a visão que eu tenho de mim. Os sabotadores, eles vão impedir de eu agir. Então, eles vão fazer de tudo para que eu não faça aquilo que eu tenho que fazer com perfeição. Por exemplo, eu tenho uma palestra, e nesta palestra, a pessoa que me contratou disse que tem 50 pessoas. Eu chego no local, tem 1000. E eu começo então a me auto-sabotar. Alguma coisa vai dar errado. Vai dar errado. Aí vai dar o microfone errado. Alguma coisa vai acontecer para que eu me sabote e não faça bem, execute bem aquela tarefa. Este é o papel dos sabotadores. E nós temos 10. E precisamos encontrá-los e eliminá-los. Segunda, terceira, e também é muito forte em nós, que as nossas feridas emocionais. Aqui nós nos deparamos com a nossa criança ferida e machucada. Todos nós temos dentro de nós uma criança ferida. A nossa criança ferida é uma metáfora para falar das nossas partes inconscientes, tanto as boas quanto as ruins. Mas quando nós tratamos de feridas emocionais, nós estamos falando da nossa criança ferida, então da nossa parte machucada. É aquele momento onde a criança se feriu, chorou, machucou. Qual é a criança que nunca sentiu raiva do pai e da mãe? Qual é a criança que não teve vontade de sair de casa? Todos nós passamos. E para fugir da dor, segundo a teoria da Life com House, nós vamos criando máscaras. Máscaras são falsos eus, falsas personalidades, que a criança vai se adaptando ao mundo dos adultos. Por quê? Porque ela percebe que ela não é perfeita. E segundo a Life, nós passamos por 4 momentos para criar as máscaras. Primeiro, é quando a criança ela é livre, ela é independente, ela é o reizinho do pedaço. E aí ela começa a experimentar os primeiros nãos, as primeiras frustrações. Aí ela entra em crise. E na crise ela começa então a pensar, refletir, e nesse período ela vai começando a criar no 4º passo as máscaras.
que é a forma que ela começa a entender que ela precisa ser aceita pelos adultos. Ela precisa ser aceita, porque o jeito que ela quer, que ela não é aceita, porque ela é proibida de fazer aquilo que ela quer. Então a criança começa a entender que se ela quer ser aceita no mundo de adulto, ela não pode ser ela. Então ela vai criando máscaras, falsos eus. E aí vamos criando novas camadas. Camadas e camadas. Vamos refletindo sobre aquele fato. E é justamente estes fatos que faz com que eu crie boa parte da minha programação negativa. Muitas pessoas me perguntam por que eu não trabalho as feridas emocionais primeiro, pelo simples fato de que as feridas emocionais, elas são poderosas. Só que as crenças, as nossas crenças limitantes, que é a percepção que eu tenho de mim, e os nossos sabotadores, eles literalmente têm um poder muito grande em nós de nos manter aqui na zona de conforto, no ciclo da autossabotagem. Então, quando eu vou eliminando as minhas crenças, fortalecendo uma nova percepção de mim, eu vou abrindo, iluminando a minha mente para que eu possa encontrar, entender e reinterpretar aquele fato dolorido. Porque senão eu posso continuar criando crenças e me sabotando. Por isso que eu trabalho as crenças, que é eliminar as nossas crenças limitantes, os nossos sabotadores, fortalecendo o meu eu, um novo eu, um novo nascimento. E quando a gente trabalha as feridas, o mentorando já está preparado, fortalecido para se conectar com aquele fato dolorido. Ele está preparado. E aí ele vai lá, senta e cura com a sua criança interior. E o quarto monstro, que é o nosso antepassado, que alguns vão chamar de emaranhados, outros vão chamar de maldição familiar. É a mesma coisa. Então, se você ouvir o termo emaranhado e maldição, estamos falando da mesma realidade. Estamos falando dessa influência negativa que nós trouxemos dos nossos ancestrais. E aqui temos várias técnicas para que a gente possa, então, trabalhar e se libertar também destas amarras que recebemos dos nossos familiares, como herança dos nossos familiares. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe para quem você quiser. Se você não é inscrito no meu canal, continue inscrito e se inscreva, acione o sininho para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo.